em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, enquanto ele passava e os curasse. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Glória a Deus, aleluia. Fecha teus olhos. Senhor Deus de poder, Deus de glória. Senhor, em nome de Jesus, vem confirmar, vem testificar. Senhor, estamos no tempo de Pentecoste. Senhor, eu sei que os céus está aberto. Vem ministrar em nossos corações. Vem derramar do teu Espírito. Vem nos encher da tua presença e nos fazer transbordar de tal maneira, Pai, que todos nós sejamos transladados, arrebatados pela tua glória, pelo teu poder. Marca nossas vidas nesta noite, Pai, porque tudo é possível ao que crê. Fala para o teu irmão: tudo é possível ao que crê. E é por isso que você vai fechar teus olhos e vai dizer: digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Pega na mão dessa pessoa. Aleluia. 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 Sem som, filha, só deixa as tuas vozes. Aleluia. Te exaltamos, Senhor, te glorificamos. A Ele a glória, a Ele a glória. Cante. A Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia.
Mais uma vez. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Pode se assentar, amém? Aleluia. Estamos no tempo de Pentecostes. E nós falamos a semana passada sobre as ações do Espírito Santo. O livro de Atos foi escrito por Lucas, que era um dos discípulos, que era um médico, e ele escreveu o livro de Atos. Mas não que sejam Atos, ações dos apóstolos, mas atos e ações do Espírito Santo. Fala glória a Deus. Este livro deveria se dedicar, Lucas deveria ter colocado os atos do Espírito Santo após o Pentecoste. Porque esse livro vai falar dele, esse livro vai falar de toda a obra dele, vai falar da descida dele, vai falar como ele cuida da igreja. Aleluia. Nós vimos a semana passada sobre o Pentecoste. A palavra Pentecoste é o 50º, né? 50 dias após a Páscoa, onde Jesus foi elevado ao céu. 10 dias depois, vemos que Jesus falou: ficar em Jerusalém, até que do alto lhe desça poder. Eles saíram do Monte da Oliveira, e você viu que eles foram até Jerusalém e ficaram no lugar chamado cenáculo, todos ali reunidos, buscando ao Senhor, orando, jejuando, louvando. Por causa do quê? Por causa de uma palavra de promessa. Nós aprendemos então a importância de quando eu e você recebe uma promessa da parte de Deus, recebe uma palavra da parte do Senhor, e após nós receber essa palavra profética de Deus, nós começarmos a orar, a jejuar, até que aquela palavra se cumpra nas nossas vidas. Dá glória a Deus. Eles ficaram debaixo de uma palavra e orando pela palavra. Fala para o teu irmão: tem muitas bênçãos na sua vida, tem muitas palavras proféticas, tem muitas palavras de profecia que foi dado na sua vida e que até agora talvez não veio à existência, porque está faltando um fator: oração, jejum e espera pela profecia. Nós aprendemos também nesse capítulo 2 de Atos, que quando eu recebo uma palavra, eu vou dar ação pela palavra. Ou seja, a palavra ela está em movimento, eu tomo posse, mas eu quero trazê-la à existência. E para trazer ela à existência, eu preciso fazer a minha parte. Fala glória a Deus. E qual é a nossa parte após receber uma revelação, uma profecia, uma palavra de promessa? É orar, jejuar, para que ela venha à existência. Está aprendendo, igreja? Muitas vezes ouvimos tantas palavras de promessa. Ela foi lançada. Faça a sua parte como os apóstolos fizeram. Ore, jejue, busque até que a promessa se cumpra. Glória a Deus. 10 dias em oração, 10 dias de busca. Atos capítulo 2 vai dizer que eles não se afastavam do templo, eles do cenáculo, naquele cômodo onde eles estavam. Quem que estavam lá buscando pela promessa? Estavam os discípulos dos discípulos, estavam Maria, estava as outras Marias, como você leu no texto, estavam todos ali reunidos. Pedro então se levanta e
vai buscar mais 120. Então temos ali um total quase ali de 150 pessoas buscando todos os dias. Pessoas que criam na palavra de promessa. Aprendemos outra lição no capítulo 2 de Atos, que a busca não é para todos. Você pode, uma igreja de 1.000, 10.000, 20.000, 100.000 pessoas receber a mesma promessa, mas só traz à existência aquele que entende. Jesus vai falar bem assim para os discípulos, e eles não entenderam. E Jesus falou: o conhecimento é dado a poucos, ou seja, o céu é revelado a poucos, porque para aquele que crê. Aleluia. Jesus então continua: o céu é tomado à força, e só se apodera dele aqueles que entendem. Aqueles que entenderam a mensagem, aqueles que entenderam como é o mundo espiritual. Fala glória a Deus. É por isso que estavam nesta busca, buscando pela promessa: ficai em Jerusalém até que do alto desça e vocês sejam revestidos de poder. Eles já estavam revestidos da ressurreição, do poder de Filho de Cristo, mas agora, para algo maior, eles tinham que estar revestidos de poder. Fala, ninguém para. Uma pessoa que é revestida de Cristo e que é revestida de poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E 10 dias buscando, até que o céu se abre, ouve-se um som, como um som de um vento muito forte. Não era um vento, era como um som de um vento. É o que Lucas colocou, escreveu, para que pudéssemos entender como foi a descida estrondosa, espetacular, extraordinária do Espírito Santo. Então ele escreveu para que nós pudéssemos ter uma ideia como que foi a descida. Como o som não era o som, era como um som de um vento impetuoso, um vento muito forte, um som de um furacão que todos ouviram. Foi a marca do Espírito Santo, a descida espetacular do Espírito Santo sobre a terra. Todos que estavam em Jerusalém na época da Páscoa, a época chamada das semanas da colheita de Pentecostes, todos, milhares de pessoas, centenas e centenas, que estavam ali para oferecer as suas primícias uma vez por ano. Eles iam de toda a região para oferecer as suas primícias, adorar a Deus no templo. Todos ouviram aquele som. Olha a coisa gloriosa. Todos ouviram. Todos então foram atraídos até aquele cômodo que se chama cenáculo, menor do que aqui a igreja. Mas como que coube quase 150 pessoas ali? Coube, porque todos queriam estar ali todos os dias buscando. Glória a Deus. Espírito Santo vem e se ouve como se fossem línguas de fogo, que foram repartidas e que pousaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar em línguas. E qual eram as línguas? A língua materna de todos que estavam ali em Jerusalém. A língua, quem era do Egito, que veio ali adorar, ia ouvir no Egito. Não eram línguas de anjos, eram línguas maternas, porque ali haviam pessoas de todos os lugares do mundo. Ali havia pessoas da China, pessoas da Ásia, pessoas da África, de toda a região da Espanha, da Galácia. Todos estavam ali, uma vez naquele
dia, o Espírito Santo veio, repartiu a língua sobre aqueles que estavam e deu uma língua para cada um. Para que ele fez isso? Qual a função e o ministério do Espírito Santo? De anunciar Jesus Cristo. E você vê em Atos capítulo 2 que Pedro então se levanta e começa a falar sobre Jesus, a crucificação e a ressurreição. Todos que foram ali cheios do Espírito Santo, começou a falar para aquela multidão acerca da crucificação, da ressurreição de Jesus Cristo. Começaram a falar de quem? De Jesus. Muitas pessoas, por não fazer a exegese, não destroçar, né, os ossos, como eu falo, elas usam esse texto para anunciar algo que não está no texto. Está falando em línguas? Não, aqui está falando na língua materna. Quem era Egito ouviu falar de Jesus em Egito. Quem era da Espanha ouviu falar em espanhol. Ouviu falar do quê? Do que era para falar? Para falar unicamente da pessoa de Jesus Cristo. 3.000 almas se rendem, aceita Jesus, se rende e desce ao batismo nas águas. Por quê? Porque ouviram falar. Ou seja, todos aqueles que estavam ali naquele cômodo, todos foram capacitados pelo Espírito Santo para anunciar as maravilhas e as boas obras de Jesus Cristo. Fala glória a Deus. Esse poder é real. Esse poder capacita. Esse poder não ficou só por aí, não. Começou a muito mais. Começou a transformar. Começou a operar. Começou a fazer coisas extraordinárias. Fala glória a Deus. Agora começa a igreja de quem? Do Espírito Santo. A igreja do Espírito Santo é a igreja lavada e remida pelo sangue da cruz. A igreja que entende a cruz, a igreja que olha para a cruz, a igreja que ama a cruz e a igreja que entende o que é ressurreição. Esta é a igreja do Espírito Santo na terra. Para quê? Para glorificar unicamente Jesus Cristo. O Espírito Santo vai separar pessoas para a igreja, para o ministério, vai capacitá-las, vai distribuir dons para a igreja. Para quê? Unicamente, somente para edificação da igreja, não do incrédulo, não do ímpio, somente da igreja. O Espírito Santo vem com poder, vem com fogo. Muitos também vemos ali receber o que? O dom de falar em línguas. Também, aleluia, mergulhados, cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, quer dizer, mergulhados em Deus, cheios de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Fala glória a Deus. Vai se passando, a igreja vai crescendo. Por quê? Porque o Espírito Santo está o quê? Capacitando. Em meio à perseguição, em meio à perseguição de Roma, em meio a tantas coisas que está acontecendo lá fora, o Espírito Santo, ele tira o temor, ele tira o medo, ele capacita, e a igreja está crescendo, fortalecendo e avançando, e o nome de Jesus sendo glorificado. Aquilo que não glorifica Jesus Cristo não é Espírito Santo. Aquilo que não glorifica o Senhor Jesus não vem da parte do Espírito Santo, porque todo o livro de Atos, as ações do Espírito Santo é somente para glorificar Jesus, aquele que morreu crucificado, aquele que ressuscitou e aquele que vive para sempre. Aleluia. Em todas as pregações que o Espírito Santo capacitou, só se falou unicamente disso: crucificação, morte, ressurreição e o poder da glória de Jesus.
Não se falava de outra coisa. Por quê? Porque é a igreja do Espírito Santo. Ele dá o dom e ele distribui, ele capacita como ele quer. Como você viu escrito no capítulo 2 de Atos. A igreja está indo. A igreja está crescendo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está orientando como Ele quer. O Senhor está fazendo como Ele quer. Porque o Espírito Santo, Ele é Deus. Chegamos no capítulo 5. Nós vemos um homem chamado Ananias e a sua mulher Safira. Vemos ali que eles desobedecem a palavra, uma ordem do Espírito Santo, e eles são punidos com a morte. Por quê? Porque eles não mentiram para os apóstolos, eles mentiram para o Espírito de Deus, porque Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o Senhor. Fala glória a Deus. Fala, Ele vem para capacitar. Ele vem para capacitar a igreja dele. Ele te capacita. Não tenha temor, não tenha medo, porque Ele veio para capacitar, para edificar a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. E todos os que creram, por ver a ação do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo, também se unia a esse grupo de fé. Pensa bem, uma das ações do Espírito Santo, união. Aonde tem união, o Senhor ordena a bênção. O Espírito Santo vem para relacionamento com quem? Com Deus. Vem restaurar relacionamentos, capacitar. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Ele começa a operar sinais, prodígios e maravilha no meio do povo. E os que criam se juntavam. Quem não crê, Jesus fala assim: aquele que não crê em mim, não se ajunta em mim, mas espalha. Você já reparou que aquele que não tem fé, ele espalha? O que é espalhar? Está sempre longe, não quer a união. Mas aquele que está em união, ele anda no mesmo pensamento, no mesmo temor, na mesma visão, na mesma adoração. Você já reparou isso? No mesmo Espírito, diz a palavra. Fala glória a Deus. Espírito Santo está operando. Aleluia. E em número cada vez maior, a igreja crescia. Era acrescentado por Deus, pelo poder de Deus. Aleluia. E os doentes, eles eram o quê? Curados. Através dos apóstolos, de todos que criam. Agora, o que nos chama a atenção, que tem algo aqui no texto. Nos chama a atenção, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro o curasse. É a sombra mesmo. Deixa eu ver se eu vejo a minha. Ela está aqui. Aqui a sombra ali. Vê se a tua sombra está aí. Achou a tua sombra? Se ela fugiu, fica preocupado, hein? Porque onde tem um corpo humano, tem a projeção de uma sombra por causa da luz. Ao menos, olhem só, todos vinham de várias cidades com seus doentes e colocavam em camas, colocavam em macas. Para quê? Para onde Pedro fosse passando, ele não precisava tocar. Vai vendo, igreja? O texto fala claro: a sombra de Pedro, aonde passava, curava. Isto é poder. Aleluia. É o extraordinário de Deus. Isto é real, igreja. Não é conto da carochinha, é real. A sombra de Pedro curava.
doentes, aonde tinha pessoas com espíritos malignos, aonde passasse a sombra, projetasse, era liberto. A igreja do século hoje tem essa fé para crer? A igreja do século de hoje tem essa fé para crer que vai para se encher do Espírito Santo, e aonde a tua sombra passar, pessoas serem curadas, ressuscitadas, libertas. Mas não para o ego do homem, mas não para o status dos homens, mas somente para glorificar Jesus. Olha que coisa sobrenatural, igreja. Agora começa o mais sobrenatural ainda. Fala o quê? Só está começando. Pedro está lá pregando. Veio os soldados e prende Pedro. Pedro está preso. E a igreja então está lá numa casa orando. Senhor, envia teu anjo, solta, solta. A igreja não parava, crescia o quê? Não só em pessoas, mas a igreja aqui diante, ela cresce em poder, em fé, em manifestações. Não está falando só de pessoas, está falando, ela crescia cada vez mais no poder do Espírito. Ou seja, a igreja buscava cada vez mais o Senhor. Quanto mais a igreja de hoje se entender, quanto mais a igreja se reunir no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo Espírito, em buscar a face de Deus, mais a igreja daqui da terra vai crescer em poder. Fala glória a Deus. Crescia a sombra de Pedro. Pedro ele é o que, igreja? Preso. Presta atenção aqui, igreja. A palavra está aqui, ó. Não se distrai não, estamos no tempo de Pentecostes. Pedro é o que? Preso. Olha o poder de Deus que faz. Quando Pedro está lá preso, a igreja continua, não para em oração, em busca e jejum. Pastor fica no culto. Pastor não é para ficar em salinha. O poder de Deus é tão grande, igreja, que Deus não enviou o anjo para ir lá, como fez com Paulo e Silas, para tirar, abrir as portas das prisões e mandar terremoto. Fala o que aconteceu com Pedro. O que aconteceu com Pedro? Fala de novo. De novo. O que aconteceu com Pedro? É só para quem tem fé, hein? Começa agora o sobrenatural. Vê, a igreja está orando, não está? Ninguém para uma igreja que ora, igreja. Deus envia o anjo. O anjo chega lá na prisão. Pega Pedro. Fala, vem meu filho. Veste a roupa. Calça o sapato. Vamos porque a obra é grande. A obra não para. Mas você vai abrir os portões? Não precisa. Vamos atravessar as paredes. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha o poder. Atravessou uma parede, atravessou outro portão e chegou na casa dele. O anjo fala, e o anjo fala para ele: Pedro, pode ir ali a casa ali, ó. Eu já estou indo, já fiz o que era para fazer. Poder. Ficou só aqui? Não. Você tem essa fé para atravessar a parede? Você tem essa fé para orar, para que o seu irmão atravesse a parede? Porque tinha uma igreja orando por Pedro. O que mais acontece? Olha agora, não fica só por aí. Olha as ações do Espírito de Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Felipe desce até Samaria, o discípulo de Jesus, aquele
aí que Jesus chamou ele estava pescando. E Jesus falou: ei, você mesmo, me segue. Ele larga e segue. E no meio do caminho, ele fala: peraí, Jesus, tem um primo meu, chamado Natanael. Ele vai lá e fala: ei, Natanael, achamos o Messias que está escrito na Bíblia, que os profetas falaram. Natanael vai falar: que Messias? De onde ele é? Ele é de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Mas Felipe fala: vem ver então, eu te dou a prova, vem. Eu achei o Messias. Sendo que foi o Messias que achou ele, né? Mas ele fala: eu achei. Jesus fala para Natanael, quando cheguei, Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Revela algo profundo acerca da vida de Natanael. E Natanael crê. Quem é esse Felipe agora de Atos? É aquele Felipe que está lá na multiplicação do pão, na qual Jesus fala, na qual Pedro fala: Senhor, acabou o pão, despede o povo. A sua pregação é de 3 dias. Uma pregação de Jesus levava 3 dias. E hoje as pregações 40 minutos e o povo está fazendo cara feia, torcendo a terminar logo essa pregação. Uma pregação de Jesus, a menor, era 3 dias. A de Pedro, a menor, era 2 dias. Esse é Felipe que está lá, de olho no que o Senhor, que o Senhor precisa. É aquele obreiro que está de olho no pastor. Qualquer sinal do pastor, ele corre para fazer. É esse o Felipe. Jesus fala, Pedro fala: Senhor, despede o povo está aqui há mais de 3 dias, ouvindo a pregação, ouvindo o ensinamento, não tem nenhum mercado para comprar pão. Despede para que eles não morram no meio do caminho, para que eles possam achar uma venda e se alimentarem. Jesus fala assim: o que você pode fazer? Não, Senhor, despede. Daí chega Felipe: o que está precisando? O que o Senhor vai fazer? Eu preciso, tem algum pão aí? Felipe já cata o menino, tem aqui, ó, tá? Pão, Senhor. E o Senhor faz a multiplicação do pão e do peixe. Quem é Felipe? É aquele que está pregando Jesus, aquele que está anunciando Jesus, aquele que estava no cenáculo, aquele que estava aguardando a promessa, aquele que quando se encheu do Espírito Santo, nunca mais alguém parou a vida dele. Esse é o Felipe. E o que vai acontecer com ele, o extraordinário, irmão, se você compreender e esperar pela promessa, algo extraordinário acontece. O mal dos cristãos hoje, porque não sabem esperar pela promessa, e daí enfia os pés pelas mãos, daí abre a boca para murmurar, reclamar, para até mesmo blasfemar, e perde a bênção. Quem é Felipe? É aquele que está pregando Jesus, ó. E o Senhor está operando sinais, prodígios e maravilhas. E o que acontece com ele? Essa parte eu amo. Um atravessa a parede, o outro vai ser transladado do tempo. Ele desce para Samaria, ele prega em Samaria, muitos se convertem. O Senhor está ali com ele, operando sinais, prodígios e maravilhas, pessoas sendo curadas, batizadas, renovadas, pessoas recebendo a palavra de Deus. O que Felipe pregava? Era a teologia da prosperidade? Não. Era a teologia da triunfalidade? Não. Universalidade? Não. Ele simplesmente pregava Jesus crucificado, Jesus ressurreto e Jesus da glória. Aleluia! É a pregação de poder. Quer poder? Entenda a cruz, entenda a ressurreição. Como nós ficamos um mês pregando aqui. O que aconteceu com ele após ter pregado Samaria? Ele está descendo uma rua e ele vê um eunuco, um etíope,
da Etiópia, um eunuco. E esse eunuco estava com a Bíblia na mão, em Isaías 53, tentando ler. Ele estava de olho, cada alma era preciosa para o reino. Entenda isso, quer ser usado? Tenha o olhar de Felipe, cada alma é preciosa para o reino. Ele então desce, ele vê que esse eunuco para a carruagem, está ali lendo a Bíblia, ele vai chegando, vai se chegando. Você está entendendo alguma coisa? Não, você não entende, mas eu entendo, porque eu vivi, eu sei o que eu vivi. Sobe na carruagem, explica Isaías 53, eis que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, o seu corpo foi moído pelas nossas culpas. E ele vai pregando Jesus crucificado, Jesus ressurreto, vai pregando todas as maravilhas acerca do reino de Deus. O eunuco fala assim: olha, foi uma aula. Olha, o que precisa para eu me batizar? Nada. Você quer se batizar? Estou vendo ali um pouquinho de água. Vamos parar a carruagem. O que precisa para eu me batizar? Só crer em tudo que eu te falei em Jesus Cristo. Então vou me batizar, parar a carruagem, desceram até o rio. Vai vendo. Quando Felipe mergulha, quando ele levanta aquele eunuco, Felipe desaparece na frente dele. Glória a Deus, aleluia, 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 Senhor. Sabe tipo máquina do tempo? Que você entra, que a gente vê nos filmes, você entra e aparece em outro lugar. Esse foi Felipe. Ele apareceu numa cidade, numa região de Azoto. Ele apareceu o quê? Continuando pregando Jesus Cristo. Transladado, arrebatado. Pelo quê? Pelo Espírito Santo. Preciso de você agora lá naquela cidade, porque ela tem almas também. A obra aí foi concluída. Olha o poder. Um atravessa a parede porque a obra não pode parar. O outro é transladado no tempo, porque lá na outra cidade precisava ouvir de Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. Aleluia. O que mais o Espírito Santo fez? Foi aquele que derrubou Saulo do cavalo, que Jesus apareceu, falou com ele. Eram todas as obras do Espírito Santo. O que mais ele fez? Ele também matou Ananias e Safira, porque mentiram para ele. O que mais ele fez? Ele foi estruturando e capacitando a igreja na palavra, no poder, para glorificar Jesus Cristo. Teve também algo logo nos próximos capítulos que nos chama a atenção, igreja. É que tinha naquela época um grande mago chamado Simão, um grande bruxo. E esse bruxo, ele fazia seus truques, fazia as magias. E ele começou a olhar os discípulos. E ele começou a calcular. Mas que poder é esse? Que é isso que está acontecendo? É só levantar a mão, o paralítico levanta. É só passar no meio do rio, as águas se abrem. Mas que negócio é esse? Chama a atenção desse bruxo. Esse bruxo ouve a palavra. Vai vendo, isso é sério, igreja. Ele se batiza, mas ele não abre o coração e não deixa a palavra entrar, porque estava cheio de orgulho. E ele então chega nos discípulos e fala, pega um montante de dinheiro e fala: quanto é o preço por esse poder? Poder do Espírito Santo se compra? Se vende? Hoje nós vemos aí pessoas, né? Pega aqui um pedaço do paletó ungido aqui, ó, R$1.000, R$2.000, tem unção aqui, tem poder aqui. Hoje não é assim essa barbaridade? Verdade. É a verdade verdadeira. Hoje está cheio de picareta.
Simão estava de olho, era no poder, e ele faria qualquer coisa para ter esse poder, mas esse poder não se compra, não se vende, porque ele vem do céu, e para vir do céu tem que jejuar, orar e joelho no chão. Simão não entendeu isso. Simão estava correndo atrás de status por causa do orgulho, mas naquela hora o Espírito Santo toma Pedro e fala para ele: você acha que dom se compra? Se vende? Quem você pensa que é para insultar o Espírito de Deus? A partir de agora, você que viu as maravilhas ficará cego para o resto da vida. E Simão passou a ser cego naquele exato momento. Fala, Espírito Santo é Deus. Nós cantamos, nós louvamos. Espírito Santo Consolador é uma das características, é um dos títulos, mas Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, Ele trabalha na hora que Ele quer, Ele opera como for, Ele faz como Ele deseja, Ele tem pensamento próprio, sentimento próprio, vontades próprias. Ele não é manipulável por ninguém, porque Ele é Deus. Aleluia! Espírito Santo. O que mais Ele fez? Foi cuidando da igreja. Em contrapartida, o inimigo foi querendo paralisar a igreja. Desde essa época, muitos se levantaram para distorcer a palavra de Jesus, para distorcer a palavra dos apóstolos. Mas ele sempre manteve firme com a palavra, porque ele trabalha com palavra. Aleluia, Deus fiel, aleluia. Esses dias Espírito Santo cuida da igreja e tem cuidado todo ao longo do tempo, igreja. Aleluia! Tem cuidado para quê? Para glorificar Jesus Cristo. Precisamos entender o que é Pentecoste, a marca, o que aconteceu. E se eu e você deixar em toda a história de apostasia ao longo desse século, Espírito Santo, a pessoa que entendeu e começou a orar, começou a buscar pelo poder de Deus, pela graça de Deus, o Espírito Santo interveio e abençoou. Nós vemos em 1906, lá nos Estados Unidos, um homem chamado William Seymour. Ele era um negro, e naquela época ainda nos Estados Unidos ainda tinha a separação dos brancos e dos negros. O William Seymour estava fazendo seminário teologia, mas como a escola lá na cidade dele era a escola onde só havia os brancos, o William Seymour, sendo o único negro com sua esposa, não poderia ficar pela cultura da época, entende? Então os negros tinham que estudar no corredor, um corredor à parte da escola. Mas ele estava lá estudando a palavra, estudando a palavra. Até hoje nos Estados Unidos tem grandes separações, né? Ruas, bairros de branco, bairros de negros. Tem muito nos Estados Unidos. O racismo é muito grande, mas hoje é algo racial. Naquela época era algo cultural. E o que houve? Ele estudando, se empenhando na palavra de Deus. Um casal termina a teologia, o seminário, e viaja para a sua casa. O William Seymour está lá com a sua esposa estudando. E um feriado eles mandam uma carta e o convida para passar um final de semana. Aquele casal queria muito saber a respeito do Espírito Santo. Estava só no Pentecostes ou poderia ser real nas nossas vidas? O William Seymour pega e viaja aquele final de semana, e eles passam a tarde inteira orando. E o William Seymour vai dizer em seu livro: se for real, vai acontecer aqui agora. O que nós estamos estudando, se é real, acontece aqui. E eles começam a buscar.
a buscar, a se humilhar e a buscar. E na alta madrugada, a história vai dizer que o Pentecoste, o Espírito Santo desceu e começaram a falar em línguas. E foi um final de semana glorioso. Ele volta para a cidade, para a escola, e está lá estudando. E ele está todo vivo, cheio de vigor, cheio de força e poder. E ele agora é outra pessoa. Ele então vai para a sua casa, conta para a esposa o que aconteceu. E ele falou, e ela: é real? É real, mas tem que orar. E começaram a buscar. E foi uma noite toda de busca. Mas a história vai dizer que pela manhã, antes do sol raiar, a esposa dele também é batizada com o Espírito Santo e começa a falar em línguas. É real. Quer poder? Tem que orar, tem que buscar. É joelho no chão, é quebrantar coração. E o céu desce, igreja. É assim, aleluia. Não mudou, glória a Deus. Ela convida umas vizinhas, convida uns crentes, e os crentes começam a orar. E eles falam: tem um segredo, hein? Qual que é o segredo? É a oração. Dobra o joelho, se humilha, ora, 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 que o céu vem. E tinha uma irmã que era cega desde nascença, e ela começou a orar junto com eles. E foi a tarde toda. Temos as histórias e trecho da história nos vídeos do YouTube, nos canais do YouTube. Você pode ver, coloca lá Rua Azusa. E eles começam então a buscar. E de repente, todos, no mesmo momento, são batizados com o Espírito Santo. E começam a falar em línguas. Aquela irmã que era cega nunca pegou num teclado, num piano. E havia ali um órgão, um teclado, ele naquela época se chamava órgão, né? Porque são duas partituras ali. Ela nunca pegou num instrumento, mas naquele dia, ela cheia do Espírito Santo, ela começa a tocar os louvores para Deus. Uma pessoa cega, e os louvores vinham do céu, e a atmosfera naquela casa se encheu de glória. E qual o resumo da história do Espírito Santo? A casa lotou. Alugaram um salão lotou. Mas qual era o segredo? Todos queriam, mas tinha que praticar o segredo. Fala qual? Joelho no chão. O William Seymour vai dizer para os irmãos: queremos mais. Não é somente falar em línguas, é mais, é um poder. Está escrito, então é real. Glória a Deus. Ele manda buscar num galpão um monte de, nós conhecemos como caixote. Sabe caixote de madeira de feira? Sabe caixote que bota fruta de feira? Ele manda buscar os caixotes. E ele diz: fomos batizados, recebemos o dom de línguas, agora queremos um poder sobrenatural. Qual outro segredo? Ele só foi dando um segredo, né? Então o segredo é a gente se humilhar. Quanto mais se humilhar, mais poder. E ele pega o caixote, e eles colocavam a cabeça dentro do caixote como sinal de humilhação a Deus. E era o dia inteiro. Enquanto você é acostumado a fazer sua oração em 5 minutos e quer em 5 minutos a tua vida ser resolvida, o povo que queria poder orava 24 horas. Fala: quanto mais buscar, mais o céu se abre. E não deu outra. Eles começaram a se humilhar, homens e mulheres, de joelho no chão, dia e noite. Foi uma unção tão grande que a história vai dizer que os bares nas ruas vizinhas, a unção caiu naquela cidade. Foi tão grande, igreja,
que quando uma pessoa ia no bar pegar um copo de pinga, de cachaça para beber, suas mãos ficavam paralisadas. Pessoas que passavam no ônibus era atingida, envolvida com o poder e com a glória, era batizada, era liberta, era curada, passando de ônibus na rua. Era um poder que foi atingir a cidade inteira e atingiu o mundo inteiro. Se é real, acontece. É real, igreja, e acontece. É muitos milagres relatados, mas tem que buscar. Fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Até que ponto, igreja, eu e você queremos impactar essa geração com o poder de Deus? Hoje a igreja mudou-se o seu pensamento, saiu da linha do cristianismo. Hoje as pessoas querem impactar pelo que é, pelo que o show, querem impactar tentando manipular o Espírito Santo de Deus, com truques, safadezas, com manipulações, pilantragem em cima do altar, por causa do status. Essa é a realidade. Tudo que o Espírito Santo faz não é para glorificar o homem, é para glorificar unicamente Jesus Cristo. Se não glorifica Jesus Cristo, não é Espírito Santo. Se glorifica o homem, não é da parte do Espírito de Deus, porque os atos do Espírito já vem nos mostrando desde o início, é para glorificar Jesus, somente Ele. Ele é o Senhor. Se coloca de pé. Às vezes eu brinco e eu digo: se você tiver a fé de Pedro, você atravessa a parede. Se você tiver a fé de Pedro, de Filipe, você entra no tempo, como a máquina do tempo. E daí vai entrar a outra questão, né? Para se ter fé tem que ter palavra. Palavra é espírito. Então temos muitas coisas para praticar, muitas coisas para aprender da parte de Deus, porque é real. Ouvimos muitas coisas, que haverá no final do tempo um grande reavivamento, antes da vinda de Jesus. Não é o que diz a palavra. Pedro diz que antes, lá em Tessalonicenses capítulo 4, antes das trombetas tocarem, haverá uma grande época de apostasia. Mas nós cremos, a apostasia já estamos vivendo, igreja. As pessoas se afastam de Deus por tudo e por nada. Apostasia é se afastar do Senhor. Mas nós cremos que o Senhor há de fazer um grande mover nesta nação, igreja. Um grande mover, reavivar a chama nos corações dos crentes, dos cristãos, para que eles se convertam verdadeiramente, para que eles sejam luz, para que eles sejam os cristãos verdadeiros, para que eles sejam os instrumentos usados por Deus para levar o nome de Jesus Cristo. É o que nós devemos pedir. O grande avivamento que devemos clamar é para quê? Para que haja um arrependimento verdadeiro dos corações. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo. Ele é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos fazer nada, igreja. Não adianta eu pintar a igreja de preto, colocar holofotes, fazer da igreja como uma boate para atrair os jovens. Mesmo com isso, da minha parte, eu não posso entrar naquele coração e mudar. Ele pode ouvir os louvores, só vai mexer com a emoção.
O que a igreja tem que entender é que se nós dobrar o joelho e clamar para o Espírito Santo, independente do louvor, aonde estiver, vai lá, Espírito Santo, e faz a obra. Espírito Santo faz. Espírito Santo quebranta. Não tem coração de pedra, não tem coração de mármore, porque a obra é dele. Aleluia. A função nossa de cristão é de adorar e orar, é joelho no chão, é buscar, é crer no mover do Senhor. Ele é fiel para fazer muito mais do que pensamos. Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso que está edificando uma igreja. Precisamos entender isso. Quanto mais nós orar, mais o Espírito Santo vai agir nos corações. Mais. E essa geração precisa, igreja, essa nossa geração precisa de homens e mulheres cheios, transbordantes do Espírito Santo, transbordante de Deus, compromisso com Deus, aliança verdadeira com Deus, aliança com o Senhor. Essa geração precisa, igreja. Essa geração está perecendo. Senhor poderoso, aleluia. Essa geração tem que conhecer Jesus verdadeiro. Não Jesus que dá emprego, não Jesus que dá riqueza, não Jesus que abre porta, porque isso é consequência da fé. Mas um Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e que virá buscar a tua igreja como prometido. É esse Jesus que precisamos apregoar, é esse Jesus que precisamos anunciar. Porque a geração de hoje, elas não têm compromisso, porque elas não conhecem o Senhor verdadeiramente. Nunca tiveram encontro com o Senhor verdadeiramente. Elas conhecem as mãos, da bênção, da bênção, da bênção, da bênção, da bênção, da bênção. Mas elas nunca quis aliança com o dono da bênção. E essa geração precisa de mim, de você. Orar, clamar, pedir ao Espírito de Deus misericórdia, quebrantar aqueles corações, transformar os corações. Precisamos pedir homens e mulheres que se levantem, estejam dispostos a continuar a bandeira desse evangelho. Nos dias de hoje, leis estão sendo feitas para calar a igreja de Cristo. Leis estão aí para acabar com o evangelho. Um cientista disse que daqui 20 anos não existe mais cristianismo. Fez uma pesquisa. Não vai existir na contagem do cientista, mas aonde tiver um cristão cheio, mais cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, a igreja jamais se findará, a igreja continuará até o toque das trombetas. Aleluia. Deus precisa de mim, de você, homens e mulheres e crianças comprometidos e cheios de Deus, para Ele usar nesse mundo de trevas. Você pode levantar sua mão e dizer: eis-me aqui, Deus. Usa-me como tu queres. Aleluia. E Ele vai usar. Fecha os teus olhos. Senhor, diante dessa palavra, Senhor, ações do Espírito Santo. Senhor, é o Senhor que salva,
é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que abre porta onde não tem porta, é o Senhor, ó Pai, que também fecha e ninguém pode abrir, que abre e ninguém fecha, é o Senhor que ressuscita dos mortos e traz a vida, é o Senhor, ó Pai, que tem todo o poder para mudar o coração do homem, o coração da mulher, para mudar essa geração.